Olá, queridos! Maranata para vocês! Estamos de volta com o nosso novo tema. O nosso tema já está aqui na tela. Olha só, desculpe a demora. Eu quero desejar a você seja bem-vindo de novo ao nosso canal, tá bom? Depois de tanto tempo, né? Você que pediu para a gente gravar novos vídeos, nós vamos dar agora continuidade à nossa série Apocalipse em Ordem Cronológica. Muito obrigado a você que orou por mim, por minha família, tá bom? Eu também tenho orado por vocês. Você que tem contribuído, né, aí para nos ajudar. Muito obrigado. Que Deus abençoe ricamente, tá bom? Bom, chegou o momento então da gente analisar com você a nossa nova série, Apocalipse em Ordem Cronológica. Ah, Cícero, é possível fazer o Apocalipse em Ordem Cronológica? Sim, é possível, tá bom? Então preste atenção aqui na tela. Aqui comigo na tela. Aqui eu quero trabalhar com você o Apocalipse. Você já sabe que são 22 capítulos. Eu dividi esses 22 capítulos em 7 visões. E essas 7 visões, aqui eu tenho primeira visão, segunda visão, terceira visão, quarta visão, quinta visão, sexta visão e sétima visão. Estas visões, elas estão em conexão com o santuário. Então, pode observar que em cada visão você vai ver a conexão com o santuário. E o texto bíblico que a gente vai ler sempre estará em conexão aí com o santuário, tá bom? Eu quero lembrar para você que os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles contam a história de Jesus aqui na terra. Mas o Apocalipse, no santuário, é a história de Jesus Cristo lá no céu. Então você vai aprender a acompanhar a história de Jesus Cristo lá no céu, analisando comigo essa nova série, tá? Olha só, aqui no Salmo 77, versículo 13, está escrito assim: o teu caminho, ó Deus, está no santuário. Amém? O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Então você precisa seguir o caminho ali e encontrar o Senhor lá no santuário, porque lá no Salmo 63, versículo 2, está escrito assim: assim eu te contemplo no santuário. Amém? Então, queridos, você vai acompanhar comigo essa série. Hoje vai ser o primeiro vídeo dessa série. Eu fiz um vídeo anterior fazendo ali aquele resumo, e vou até dar um resumo para você ainda do vídeo anterior, tá? Para que você possa compreender melhor esse assunto. Nesse momento, eu quero convidar você para fazer uma oração comigo. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Eterno Deus e nosso Pai, nosso Criador, louvado e exaltado é o teu nome. Estamos aqui de volta para dar continuidade aos vídeos, em especial essa série Apocalipse em Ordem Cronológica, e nós te pedimos que o Espírito Santo nos ilumine, a nós aqui, e ilumine os teus filhos que vão assistir esse vídeo para que eles possam compreender. E nós já te agradecemos em nome de Jesus. E você aí diz o quê? Amém. Não é verdade? Muito bem. Meus parabéns. Meus queridos, voltando aqui para o Apocalipse em Ordem Cronológica e as 7 visões, eu quero que você entenda que a nossa primeira visão é essa daqui, e é a visão que a gente vai ler o Apocalipse capítulo 1, daqui a pouquinho. Ela envolve o capítulo 1, é isso que eu quero que você entenda. A primeira visão de João envolve o capítulo 1, está relacionado com o santuário, o capítulo 2 e o capítulo 3, que envolve a questão das 7 igrejas. Então, João vai ter uma visão aí no capítulo 1, e eu vou convidar você agora para ler comigo. Pegue a sua Bíblia, eu estou pegando a minha Bíblia aqui agora, tá bom? E eu quero ler com você essa primeira visão lá do capítulo 1, para você ter uma ideia sobre essa questão do Apocalipse no santuário. O Apocalipse e o santuário. Jesus no santuário celestial. Tá bom? Eu quero que você comece a ler comigo a partir do versículo 10. Encontrou aí? Muito bem. Então vamos ler. Capítulo 1, versículo 10 em diante. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vê, escreve no livro, e envia às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamos, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia.
Virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de um vestido comprido e cingido pelo peito com um cinturão de ouro. Amém? Muito bem. Querido, esta é a primeira visão aí do capítulo 1. Mas como eu te disse, essa visão do capítulo 1, ela envolve o capítulo 1 todo, o capítulo 2 e o capítulo 3. Tá bom? Então, envolve ali a questão desses 3 capítulos, tá? Aí na sua ordem cronológica, seguindo a ordem cronológica. Seguindo a ordem cronológica desses 3 capítulos, você vai entender agora de uma forma bem clara o Apocalipse em ordem cronológica. Acompanhe comigo aqui então. Acompanhe comigo, preste atenção. Amigo, é o seguinte. Aqui agora, eu quero que você preste atenção, que eu vou lembrar para você o que eu falei um pouquinho no outro vídeo anterior, que eu disse que seria o início do vídeo dessa série. Eu falei para você, tá bom? Aqui é as revelações do Apocalipse em ordem cronológica. Eu falei para você que ia fazer o livro do Apocalipse em ordem cronológica. É possível fazer? É possível fazer. Você já brincou daquele brinquedinho de vai e vem? Vai e vem, vai e vem. Então, é possível fazer o Apocalipse em ordem cronológica trabalhando dessa forma, na forma do vai e vem. Porque é assim que o Apocalipse nos dá essas 7 visões. Nessas 7 visões, elas estão sempre centralizadas no santuário. E também, nessas visões, você vai perceber que elas sempre apontam para a segunda vinda de Cristo. Tá bom? Então, meu amigo, olha só. Eu te falei para você que o Apocalipse foi escrito no primeiro século da era cristã. Então, o primeiro século, eu disse para você que começou no ano 1 da nossa era, né? E ele vai até o ano 100, tá bom? Esse é o primeiro século da era cristã. Eu te falei no meu vídeo anterior. Estou fazendo um resumo aqui só para você voltar e lembrar, tá bom? Eu te falei para você que o Apocalipse foi escrito no ano 95 da nossa era. Eu também te falei para você que Jesus, o nosso Salvador, que foi batizado no ano 27 e morreu no ano 31, e que morreu em uma sexta-feira e ressuscitou no domingo, então ele morre no ano 31 do primeiro mês, no dia 14 do primeiro mês, aquele dia foi uma sexta-feira, contando lá da criação, tá bom? Então se é o ano 31, mais 4.000 que tinha passado para trás é igual a 4.031, no tempo geral, tá bom? No tempo geral. Da nossa era, simplesmente 31, tá bom? Agora, eu te falei para você que se passaram 64 anos aqui. Daqui do ano 31 até o ano 95, quando João escreveu o livro do Apocalipse, então se passaram 64 anos, tá? Então eu te falei para você que no geral o tempo é 4.031 mais 64, no geral 4.095, no tempo geral. João estava lá escrevendo o livro do Apocalipse, tá? Mas na nossa era, a era cristã, ano 95. Eu estou fazendo um resumo aqui do que eu já falei anteriormente, só para você entender, tá? Então aqui você vai ter a primeira visão de João, mas como eu te disse a você, essa visão, ela envolve o capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3 em uma ordem cronológica. E você vai entender daqui a pouquinho mais a respeito desse assunto. Então, preste atenção comigo aqui na tela, porque agora eu vou citar algumas citações da escritora americana Ellen White, tá? Então, eu quero ler com você o que ela escreveu nesse livro aqui, o que está escrito lá nesse livro aqui, tá bom? Livro Eventos Finais. Aqui comigo, ó. Eventos Finais, página 15 e página 16. O título lá é A Última Crise da Terra. Leia comigo, acompanhe a leitura. As solenes mensagens que foram dadas em sua ordem no Apocalipse devem ocupar o primeiro lugar no espírito do povo de Deus. As predições do livro do Apocalipse, que ainda não se cumpriram, logo se cumprirão. Esta profecia deve ser agora estudada com diligência pelo povo de Deus e compreendida claramente. Ela não encobre a verdade, nos previne com clareza, contando-nos o que haverá no futuro. Amém? Então, meu querido, olha só, o livro do Apocalipse,
como já está escrito lá no capítulo 1, versículo 1, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Se você é servo de Deus, então estude este livro, se concentre nele. Tem muita coisa boa aí para mim e para você. O livro do Apocalipse, então, tem uma ordem cronológica que nós vamos estar aí analisando. Eu quero que você preste atenção comigo aqui na tela, pois eu vou te apresentar uma outra citação dessa mesma escritora americana, Ellen White. Então preste atenção aqui comigo. Olha só, ela escreveu lá no seu livro Medicina e Salvação, no capítulo 3, o título é O Médico Cristão e Sua Obra. Página 37 e 38. Vamos ver o que ela escreveu lá, o que está escrito lá? Então leia comigo. Foi-nos dada uma mensagem que excede em importância a qualquer outra já confiada a mortais. Para apresentar esta mensagem a João, Cristo veio em pessoa à ilha de Patmos. Ele lhe disse que escrevesse o que visse e ouvisse. Durante a visão, para que as igrejas soubessem o que devia vir sobre a terra. Compreendem nossos obreiros a importância da mensagem do Apocalipse? Você compreende claramente o assunto apresentado pelo Apocalipse? Se você tem dificuldade em entender esse livro, nós estamos aqui para te ajudar. E eu estou escrevendo agora esse tema do Apocalipse em ordem cronológica para ajudar você a ter uma compreensão mais clara do livro do Apocalipse, tá bom? Então, vamos lá. Avance comigo, que eu quero agora deixar claro para você essa questão do Apocalipse em ordem cronológica. Então, ó, concentra aqui comigo. Você já sabe que Deus trabalha em círculos de 7. 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 pragas e por aí vai. Né? Então, Deus trabalha em círculo de 7. Então, o Apocalipse, capítulo 1, 2 e 3, ele é a primeira visão de João em sua ordem cronológica. Então, você tem aqui as revelações do Apocalipse, as 7 igrejas. Capítulo 1, 2 e 3. Esta é a primeira visão, tá bom? Na primeira visão, Jesus foi até João na rochosa ilha de Patmos. João diz lá que ele foi arrebatado em espírito no dia do Senhor, sábado. Não esqueça disso. O dia do Senhor é o sábado e não o domingo, como alguns dizem que é. Não é, tá bom? Jesus é o Senhor do sábado. Então foi no sábado que Jesus foi visitar a João lá na ilha de Patmos, cumprindo o que ele havia dito lá no Evangelho de João, quando ele teve aquela conversa de Pedro, que eu já disse para você no meu vídeo anterior, né, Jesus explicando ali a Pedro de que morte ele morreria, né, crucificado, e quando eles iam saindo, Pedro viu João seguindo e perguntou, e esse aí, qual será o fim dele? Vamos traduzir assim, Jesus disse, importa que ele fique, permaneça, até que eu venha. Bom, Jesus não voltou pela segunda vez ainda e João já morreu. Então, quando foi que Jesus foi visitar João? No ano 95, lá na rochosa ilha de Patmos, tá bom? Como você viu a citação da escritora americana, Jesus veio em pessoa e ele apareceu a João. João ouviu uma voz como de trombeta e ao se virar para ver quem falava com ele, ele viu 7 candeeiros de ouro. Esta visão, meu amigo, então está relacionada com o santuário, tá bom? O santuário. João, apesar de Jesus ter ido até ele lá, ele é arrebatado, ele tem um êxtase nesse momento e ele vê Jesus no santuário celestial. No primeiro compartimento do santuário, onde está o castiçal com 7 lâmpadas, ou os 7 candeeiros de ouro, ali representado pelo castiçal, tá bom? Então é ali que João está vendo Jesus, né? E ele descreve como Jesus aparece ali a ele. Então esta visão está conectada com o santuário, tá bom? Agora vem aqui comigo na tela, que eu quero te explicar a ordem cronológica dessa visão. O que foi que João realmente viu? Preste atenção. Eu tenho aqui então o Apocalipse em ordem cronológica, aqui tem capítulo 2 e capítulo 3, porém a visão foi dada no capítulo 1. Então a visão do capítulo 1 envolve capítulo 1, 2 e 3 em sua ordem. E qual é a ordem? A ordem que Jesus apresentou a João foi ali no contexto das 7 igrejas. Então, vê comigo aqui, preste atenção.
A primeira igreja é a igreja de Éfeso. Esta igreja, lá no Apocalipse capítulo 2, versículo de 1 a 7, apresenta a história desta igreja. E qual é o período desta igreja? O período desta igreja vai desde o ano 31 até o ano 100, depois de Cristo. O nome Éfeso significa desejável, tá bom? Então esta é a igreja do primeiro século. É a igreja que quando Cristo morreu no dia 14 do primeiro mês, na sexta-feira, 3 horas da tarde, tá bom? Descansou no sábado do plano da redenção e ressuscitou no domingo. Atos 1:3 diz que ele, depois da sua ressurreição, ele passou 40 dias aqui na terra, instruindo a sua igreja. Então ele subiu para o céu. E esta é a igreja que ele deixa aqui na terra. A igreja apostólica, com a doutrina pura que ele deixou, pois aprenderam do mestre. Amém? Então esta é a igreja do primeiro século, que vai do ano 31 até o ano 100. Igreja desejável. Quem não queria participar daquela igreja? Né? A igreja que recebeu o Pentecoste, o derramamento do Espírito Santo. Quem não queria participar dessa igreja e receber o Espírito Santo? Né? Por isso o nome desejável. Se eu estivesse lá, eu desejaria fazer parte também daquela igreja. Amém? Meu amigo, então preste atenção, porque é aqui que começa a ordem cronológica do livro do Apocalipse. Apesar da visão, Cristo ter apresentado a João lá por volta do ano 95 da nossa era, no geral 4095, quando João começa a ver a história das igrejas, ele começa então a apresentar essa história a partir do ano 31, tá bom? A partir do ano 31. A igreja do primeiro século, que vai do ano 31 até o ano 100. Então, a história do livro do Apocalipse aí, ela começa então, esses 3 capítulos, ele vai te levar a uma viagem a qual João teve naquele momento. Qual foi a viagem que João fez naquele momento em visão? João começou a ver a primeira igreja do ano 31 e ele vai fazer uma viagem em sua ordem cronológica até o período da 7ª igreja, que é a igreja de Laodiceia, tá bom? Sobre a igreja de Laodiceia você vai encontrar em Apocalipse capítulo 3, versículo 14 a 22, tá? Então, o ano da igreja de Laodiceia é este aqui, meu irmão, ó. 22/10 de 1844. O nome Laodiceia significa julgamento do povo, ou povo do juízo ou do julgamento. Então eu quero te dizer para você que a ordem cronológica dessa visão e desses 3 capítulos, João faz uma viagem desde o ano 31 até o ano de 1844. Essa é a ordem cronológica, tá bom? Desta primeira visão. São 7 relacionadas com o santuário. Então, nesta primeira visão, Jesus diz a João que você vê, escreve e envia as sete igrejas. Quais são elas? Éfeso, Apocalipse capítulo 2, versículo de 1 a 7. Ano 31 até o ano 100, significa desejável. Esmirna, Apocalipse 2, do 8 a 11. Tá bom? Vai do ano 100 até o ano 313. Seu significado, mirra. Pérgamos, Apocalipse capítulo 2, versículo 12 a 17. Período dessa igreja, 313, o ano 313 até o ano 538. O significado desta igreja significa elevação, o significado do nome desta igreja. Tiatira está registrado em Apocalipse 2, do versículo 18 ao 29. O período desta igreja vai do ano 538 até o ano de 1517. O nome Tiatira significa cheiro suave ou perfume suave, tá bom? Então João vai avançando no tempo, na visão, e vendo cada uma das igrejas, e ele vai ver a igreja de Sardes. A igreja de Sardes está registrada em Apocalipse capítulo 3, versículo de 1 a 6. O período desta igreja vai de 1517 a 1798. O significado desse nome, do nome desta igreja, é canto de alegria, ok? E João vai avançando no tempo e ele vê a igreja de Filadélfia, o período da igreja de Filadélfia. A história da igreja de Filadélfia está registrada em Apocalipse capítulo 3, versículos 7 a 13. O período dessa igreja vai desde 1798 a 1844. O nome Filadélfia significa amor fraternal, você conhece e sabe muito bem, tá bom? E João vai viajando no tempo, quando ele sai aí do período de Filadélfia, então ele chega no período da igreja de Laodiceia. E como eu disse para você,
A história de Laodiceia está registrada em Apocalipse capítulo 3, versículo 14 a 22. E qual o período desta igreja? Essa igreja surge a partir do 22 de outubro de 1844. O nome Laodiceia significa, então, julgamento do povo, povo do juízo ou do julgamento. Esta igreja, então, surge em 1844, o remanescente, a igreja remanescente. É a última igreja. Não existe outra igreja depois dessa. É claro que esta igreja, ela vai permanecer até a segunda vinda de Jesus. Mas se eu lhe perguntar para você, se você sabe qual é o dia ou a segunda vinda de Jesus, qual será o dia e a hora, você vai dizer para mim, não, o dia e a hora ninguém sabe. Já que ninguém sabe, e já que você não sabe, então eu quero que você entenda que essa primeira visão, que envolve capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, tem a ver com o santuário celestial e tem a ver também com a história da igreja. O número 7 significa plenitude ou perfeição e aponta também para os 7 períodos da igreja ao longo da história, desde o ano 31 até o ano de 1844. Esta é a ordem cronológica, meu irmão, do capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3 e da primeira visão que João está vendo aí. Amém? Deu para você entender até aí? Olha, sobre a história de cada igreja, nós vamos ter que fazer isso em vídeos separados, mas isso vai ficar para depois, tá bom? Para outra hora, porque o meu objetivo aqui é fazer com que você entenda o livro do Apocalipse em sua ordem cronológica. Então, cronologicamente, você sai do ano 31, do período da primeira igreja, e vai até o período da última igreja, 1844. João saiu, então, dessa visão do ano 31, e ele viajou aí até o ano de 1844, o período da igreja de Laodiceia, a igreja remanescente, a última igreja. Ficou claro para você até aí? Muito bem? Ok. Então, meu amigo, preste atenção, porque como eu disse para você no início, esta visão que João está tendo aí no capítulo 1, ele não envolve apenas o capítulo 1, a visão tem a ver com Cristo no santuário do céu, porque o santuário da terra perdeu a sua validade com a morte de Cristo lá na cruz, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo, e no ano 70 os romanos então destruíram o templo, né, porque os judeus queriam insistir em sacrificar animais. Deus então já tinha predito que o templo seria destruído, o sacrifício de animais cessaria. Então, como eu disse, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas e João, é a história de Cristo aqui na terra. Mas o livro do Apocalipse, no santuário, aqui ó, o santuário no Apocalipse, é a história de nosso Senhor lá no céu. E você vai acompanhar essa história, passo a passo comigo. Amém? Então, Jesus que estava lá no primeiro compartimento do santuário, no lugar santo, começou a sua ministração quando ele, depois de ter ressuscitado e passou os 40 dias aqui na terra, subiu para o céu, tá bom? E lá ele foi entronizado. Sobre esse ponto nós vamos conversar no segundo vídeo dessa série. Mas ele está lá. Agora, no nosso tempo, não no lugar santo. Já passou para o lugar santíssimo. Nós vamos trabalhar esse ponto também, tá bom? Então, querido, aqui eu tenho, mais uma vez, a primeira visão, tá bom? Primeira visão. Cristo no santuário. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, envolvendo a história das 7 igrejas. Tá bom? Ficou claro para você até aí? Amigo, esta é a ideia. Então nós vamos estar trabalhando essas 7 visões em sua ordem cronológica. Tá bom? Aí você pode me perguntar, Cícero, mas o capítulo 12? O capítulo 12 é diferente. Vou te apresentar para você a ordem cronológica do capítulo 12. E você vai entender quando eu chegar lá e apresentar para você no vídeo dessa série, tá bom? Então, queridos, Maranata para você, que Deus te abençoe. Nós vamos estar estudando então essa série Revelações do Apocalipse, visão por visão, tá bom? E você vai entender a ordem cronológica de cada visão, tá bom? Então, fica com Deus, dê o seu joinha, o seu beleza, tá bom? Se quiser nos ajudar o nosso canal, a nós, você já sabe, nos outros vídeos estão lá a nossa contazinha, tá bom? Contribua com as suas orações para que Deus nos abençoe mais e mais. Estarei orando por vocês também. Maranata, que Deus abençoe. Fica com Deus. Meus queridos, vocês
que sentiram a nossa falta, estamos de volta. Você que pediu para a gente continuar os vídeos, vamos continuar, tá bom? Fica com Deus. Deus abençoe.